Bom, turma, boa tarde. Eu gostaria, claro, né, de externalizar aqui para vocês. Que lindo que na revisão todo mundo apareceu, mas na simulação de entrevista ninguém apareceu. Isso está gravado para vocês ouvirem depois, porque eu vou martelar isso no juízo de vocês. Bora lá. Bom, gente, hoje a gente vai fazer a nossa revisão do Projeto RH. Eu vou silenciar vocês, mas caso vocês queiram falar, é só clicar aí, tá? Que aí eu escuto, ok? Então, vamos lá. Sobre a nossa revisão, para o nosso simulado, que será na próxima semana, tá? Próxima semana a gente faz o simulado e o simulado ele vai cair todos os assuntos do Projeto RH da disciplina de Desenvolvimento Pessoal. E falando no Projeto RH em Desenvolvimento Pessoal, mudei aqui a minha tela, meu primeiro questionamento para vocês é sobre os dois primeiros capítulos, que é marketing pessoal e um produto chamado Você, tá? Então, sobre esses capítulos, quais são os aspectos mais importantes compreendidos por vocês acerca deste assunto? Agora, eu queria saber se alguém lembra e queira fazer, né, algum comentário sobre esses dois capítulos. Marketing pessoal e um produto chamado Você. Foram os nossos dois primeiros capítulos. Alguém gostaria de falar algo? Nops. O silêncio é um não para mim, né? Gente, vocês preparem-se para esse meu simulado, viu? Vocês me deram muito nó. Vambora. Marketing pessoal, tá? Trata-se do processo, né, contínuo de estudo e pesquisa acerca da minha imagem, acerca de quem sou, acerca das minhas qualidades, das minhas competências, das minhas habilidades, dos meus pontos positivos, né, das minhas características que são positivas e dos meus pontos de melhorias. Então, o marketing ele é um processo contínuo. Por que ele é um processo contínuo? Porque eu posso mudar. Afinal de contas, eu posso amadurecer, eu posso evoluir, eu posso mudar de uma opinião, mudar uma ideia, né? À medida que eu vou me conhecendo melhor, eu posso estar mudando algumas atitudes, alguns comportamentos, tá? Gente, quem é que está fazendo isso na minha tela? Quem está fazendo, só vocês podem, só vocês quem podem desfazer. Sou eu. Ok. Bom. Eu não pensei que não ia aparecer aí, não. Aparece. Inclusive, vai aparecer no vídeo depois. Ah, perdão. Tranquilo. Então, vamos lá. Então, essa é a parte que envolve o marketing, né? O marketing pessoal é isso. E o que é que foi o capítulo 2, que foi acerca do produto chamado Você? O capítulo 2 é o capítulo em que eu trago que a nossa principal ferramenta é o autoconhecimento. E nesse capítulo eu faço vocês refletirem da seguinte forma: se eu não me comprar, quem vai me comprar? Se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar em mim? Tá? Se eu não desenvolver a minha autoconfiança, a minha inteligência emocional, a minha maturidade emocional, quem vai desenvolver por mim? Nós vamos ter pessoas que vão nos orientar, que vão nos auxiliar, que vão nos ajudar, que vão apontar, que vão até direcionar. Mas as escolhas sou eu quem faço. O acesso a mim sou eu quem permito, sou eu quem faço também. Então, no produto chamado Você, é a gente exercitar mais do que nunca o ponto mais importante que está dentro de nós, que é justamente esse autoconhecimento. Eu me conhecer, eu me descobrir, para que eu possa identificar aquilo que eu posso oferecer para mim, para o outro, para um trabalho, né, para os estudos, para a família, para os amigos, enfim, tá? Então, basicamente, esses dois capítulos, eles acabam se somando, né? Eles se encaixam aí, se complementando, melhor dizendo. Porque um eu vou trazer sobre o marketing pessoal e o outro eu vou trazer sobre o autoconhecimento, tá? Sinaliza para mim se está tudo bem até aí.
Dúvidas, comentários, faz um joinha ou fala, enfim. Tudo ok. Ok, Paloma. Ok, Adriele. Ok, Miguel Arcanjo. Prontinho, então vamos lá. Agora eu vou para o nosso capítulo 3. Capítulo 3 foi aquele capítulo em que eu falei sobre a etiqueta profissional, tá? O que é, né? Então, defina essa etiqueta profissional e cite as condutas importantes que nós devemos ter no ambiente de trabalho referente, né, às orientações da etiqueta profissional. Deixa só eu desejar aqui boa tarde, Miguel Santos, seja bem-vindo. Prontinho. Vamos lá. Vamos lá. Então, etiqueta profissional. Alguém lembra o que é a etiqueta profissional? Alguém lembra? Gostaria de comentar sobre o que é a etiqueta profissional? Nops, também. Ih, vocês não estão lembrando de muita coisa não, viu? Comportar no meio da sociedade, empresa, profissionalismo, a cordialidade, a simpatia, o respeito, a aparência. Sim. Mais ou menos isso aí. É por aí, né? Mas ao invés de a gente tratar sociedade, Adriele, trate como um ambiente de trabalho de fato, tá? São as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas condutas, de boas maneiras, de uma boa educação, né? De bons costumes para o ambiente de trabalho. A etiqueta profissional é voltada para o ambiente de trabalho. Então, aqui, esse assunto, ele contempla, tá, as ações e os cuidados sobre si mesmo e sobre as demais voltados para o ambiente de trabalho. Então, a etiqueta profissional, tá, é a observação e a ação de regras de conduta para o ambiente de trabalho. Então, quais são essas condutas que são importantes? É justamente o que você citou há pouco. A simpatia, a cordialidade, a boa higiene pessoal, a sua aparência pessoal, a sua saúde, a sua postura, a sua pontualidade e assiduidade dentro do ambiente de trabalho. Então, você é pontual, você é assíduo, você frequenta o seu ambiente de trabalho, tá? Com relação também à etiqueta profissional, nós temos ela relacionada à capacidade organizacional, ou seja, a capacidade, digamos assim, o nosso preparo para lidar com a rotina do nosso trabalho numa empresa. Né? Então, nessa rotina de trabalho, o que é que nós temos, por exemplo? Nós temos que organizar as papeladas, os documentos que a gente trabalha, a gente tem que deixar o nosso computador organizado, nós temos que cumprir com algumas questões que envolvem a relação com o colega de trabalho, a relação com o cliente, a relação com fornecedores. Nós precisamos gerenciar e administrar bem as nossas tarefas. Precisamos manter, né, esse ambiente de trabalho organizado, limpo. Precisamos planejar as nossas atividades diárias. Tá? Então, basicamente, essa parte que envolve aí a etiqueta profissional. Tá? Então, corresponde, portanto, ao nosso terceiro capítulo. Agora nós vamos para o nosso quarto capítulo. O quarto capítulo, galera, é o capítulo do planejar para conquistar. Nesse quarto capítulo, a gente fala do famoso 5W2H, que é uma ferramenta de plano de ação. Então, o que é essa ferramenta de plano de ação? Ela nos ajuda, tá? Tanto pessoal como profissionalmente. O 5W2H trata-se de um plano de ação
que ele vai nos orientar e nos direcionar diante dos objetivos e das metas que eu desejo realizar, que eu desejo alcançar, diante também dos prazos que eu vou colocar para realização disto. E para que eu crie o meu planejamento de ação de 5W2Hs, eu preciso fazer uma análise do seguinte: o que eu estou pensando, né? O objetivo que eu estou imaginando aqui, ele é realizável? O tempo que eu imagino é tempo suficiente para realizá-lo? O que é que vai ser preciso mudar? Que atitude ou comportamento meu será necessário mudar para que eu alcance esse meu objetivo? Eu me lembro que nessa aula, inclusive, eu trouxe lá no grupo um exemplo de dieta, de perder quilos. Veja que isso é algo mais a nível pessoal. E aí eu coloquei lá, basicamente, um plano de ação de uma reeducação alimentar. Isso a nível pessoal. Agora, um planejamento, digamos, a nível mais profissional. Dentro de um ano, eu quero estar atuando no mercado de trabalho na minha área de atuação. Então, o que é que eu preciso fazer? Me qualificar, me capacitar, estudar, distribuir o meu currículo. Quando for chamado para as entrevistas de emprego, ir para a entrevista de emprego, melhor dizendo, e participar. Então, ser uma pessoa ativa numa dinâmica de grupo, na seleção de emprego, dar as respostas de forma verdadeira, sincera, na entrevista de emprego. Então, são algumas questões que eu vou estar praticando para que dentro de um ano eu realmente esteja aí, nesse mercado de trabalho de uma forma mais estável, melhor dizendo, tá? É uma outra situação onde eu vou aplicar esses 5W2Hs. Então, resumo. 5W2Hs trata-se do plano de ação que ele faz com que eu seja mais proativo diante daquilo que eu tenho por objetivo, diante daquilo que eu quero alcançar. O 5W2Hs também é um plano de ação que me faz criar alvos bem definidos, que eu consigo medir, o meu crescimento de forma realista. Afinal de contas, os questionamentos que há no 5W2Hs, ele vai me auxiliar nesse sentido, que é justamente o que eu preciso fazer, o que será feito, como será feito, onde será feito, quando será feito, por que será feito, quem irá fazer, quem é o responsável, tá? Quanto custa fazer isso que eu estou planejando. Ok? Tranquilo até aí? Faz um joinha para mim. Tudo certo, galera? Ok, beleza. Vi os joinhas de vocês, valeu. Agora vamos para a nossa quarta questão da revisão. Sobre as ferramentas pessoais, caracterize o perfil de pessoa de cada uma delas. A percepção, a iniciativa e a acabativa, tá? Então, vamos lá. Sobre ferramentas pessoais, só para relembrar um pouquinho para vocês, são as ferramentas que nos ajudam no exercício diário da busca pela realização das nossas metas. Então, são as ferramentas que elas são imprescindíveis para todo e qualquer profissional. E são estas: a percepção, a iniciativa e a acabativa. Percepção, tá? É aquela ferramenta em que o indivíduo ele é observador, ele é atento, tá? A percepção é aquela ferramenta da forma como a pessoa ela analisa as coisas ao redor, ela observa as coisas ao redor, ela qualifica as coisas ao redor dela, tá? Então, o perfil da percepção é uma pessoa que é atenta, que é observadora. Iniciativa refere-se à capacidade do indivíduo em agir por si mesmo, ou seja, ele é proativo.
ele vai fazer independente de ser da sua responsabilidade ou de ser da sua alçada, tá? Porque ele enxergou que aquilo está sendo necessário ser feito. E aí ele vai lá e tem essa atitude de iniciativa. Então, o perfil da iniciativa é o perfil da pessoa que é proativa. Aqui é a proatividade. E temos a acabativa. Quem é a acabativa? É o perfil, tá, de uma pessoa que ela executa as coisas, tá? Ela faz, ela tenta, ela persiste até concluir, até concretizar. Então, a acabativa é o perfil de uma pessoa que é o quê? Persistente, tá? Uma pessoa que ela não desiste diante de um primeiro obstáculo ou diante de um não. Ela vai continuar tentando até finalizar, até acabar, tá? Então, essa é a acabativa. Agora, nós vamos para o nosso capítulo de network, tá? Que é o capítulo 7 do livro de vocês. Quais são os tipos de redes de network e qual a importância em ter um bom network? Vamos lá. Network, tá? Ou marketing de relação. O network, ele trata-se de uma rede de relacionamentos compostas por pessoas que estão nos auxiliando, que estão nos ajudando, tá? De alguma forma. E aí, quais são esses 3 tipos de redes existentes? É a rede de marketing, a rede de oportunidades e a rede de segurança. Rede de marketing são aquelas pessoas que nos auxiliam da seguinte forma: elas divulgam a minha imagem, elas divulgam o meu bom trabalho, elas divulgam as minhas características, as minhas habilidades. Rede agora de oportunidades. Quem são as redes de oportunidades? São aquelas pessoas que elas de fato vão me ajudar me dando oportunidades. As famosas vagas de emprego, por exemplo. Então, são pessoas que elas vão nos auxiliar indicando você para uma vaga de emprego, indicando o seu currículo, ou até mesmo pessoas que vão estar fazendo uma ponte aí para distribuir o seu currículo, certo? Então, rede de oportunidades. É isto. Agora nós vamos para a rede de segurança. O que é que são as redes de segurança? Redes de segurança são aquelas pessoas que elas nos aconselham, são aquelas pessoas que até investem financeiramente em mim, né? Na minha carreira profissional, nos meus estudos. São pessoas que me dão sugestões e conselhos, pensando, tá, na minha evolução profissional, pensando na minha carreira profissional. E me vendo como alguém ali que está no mercado de trabalho, me vendo, na verdade, como um profissional desse mercado de trabalho. Então, é importantíssimo que todas essas pessoas que eu identifiquei na minha rede de relacionamentos, né, na minha rede de network, é importante que eu crie um vínculo com elas, né, eu crie uma relação confiável, uma relação duradoura, tá? Que eu tenha interesse verdadeiro por essas pessoas, tá? Lembrem-se, o network, gente, é uma atitude, tá? Então, vocês precisam ter um hábito de manter isso na vida de vocês, para que vocês tenham aí fontes inesgotáveis que podem auxiliar e ajudar vocês no sucesso profissional de vocês. Agora nós vamos para o capítulo 8, tá? Então, cite as informações mais importantes. Desculpa, nós vamos para o capítulo 9, que é o capítulo de currículo, tá? Perdão, é o capítulo 9, que é o capítulo de currículo. Então, cite as informações mais importantes que devem ser colocadas na estrutura do nosso currículo. Essa eu só sigo se alguém me responder. Quais são os pontos importantes que a gente precisa colocar no nosso currículo? Essa é a pergunta. Dados pessoais, objetivo, escolaridade, experiência profissional,
atividades, não lembro mais. Também tem a formação, né? Tem que ser tamanho 12, alguma coisa assim, eu não lembro. Isso, a formatação, na verdade, né? Tá, bora lá. Na estrutura do nosso currículo, a gente coloca dados pessoais, como foi dito, a gente coloca o nosso objetivo, a gente coloca a formação escolar, a gente coloca as experiências, as qualificações profissionais e informações adicionais, se for necessário. Quem tiver idioma também é interessante que coloque lá, né? Idioma inglês, espanhol, francês, enfim. O currículo, ele precisa vir no tamanho de fonte 12, escrito em Times New Roman ou Arial, tá? São as duas opções, certo? Lembrem-se, currículo ele precisa ser claro, ele precisa ser objetivo. Então, coloque as informações de forma sucinta, de forma, de fato, clara e objetiva, tá? Beleza? Essas são as orientações aí para currículo. E aí, agora, em relação à sétima questão. É recomendável assumir alguns compromissos dias antes, um dia antes e no dia da entrevista de emprego. Quais são as recomendações indicadas no capítulo 11 de entrevista? Vejam que nesse capítulo vocês vão ter no livro exatamente essa ordenação das coisas. O que eu preciso fazer dias antes? Então, dias antes, eu vou precisar o quê? Atualizar o meu currículo, eu vou precisar fazer um planejamento. Um dia antes, que é a véspera dessa entrevista de emprego, o que é que eu preciso fazer? Ter uma boa noite de sono, evitar tomar remédios fortes, evitar comer alimentos fortes ou em lugares diferentes, tá? Eu vou organizar e separar a minha roupa do dia seguinte, que é a entrevista de vocês, e eu vou investigar o caminho para ter uma percepção, uma noção de quanto tempo eu levarei para chegar até lá. E no dia da entrevista, né? Chegou o grande dia. Então, no dia, o que é que eu devo fazer, tá? Tratar as pessoas de forma educada, ser cordial, cumprimentar todas as pessoas que estiverem no ambiente, desligar o celular, evitar mastigar chicletes, reservar tempo suficiente para a entrevista. Se tiver dinâmica de grupo, eu preciso me envolver nessa dinâmica de grupo, então ser participativo, ser colaborativo na dinâmica de grupo. Preciso mostrar que estou e sou confiante, né? Tenho uma autoconfiança, tenho uma boa energia, tenho determinação e interesse por aquela vaga, por aquele emprego, por aquela empresa. Eu preciso... caso, né, pergunte sobre meus empregos, né, se eu tiver algumas situações de empregos anteriores, experiências anteriores, ficar atento para não falar mal, tá, da empresa ou dos colegas de trabalho. Eu preciso evitar gírias, eu preciso evitar ficar de braços cruzados, pernas cruzadas, certo? Tenho que olhar nos olhos das pessoas, né, principalmente do entrevistador, no dia da entrevista. E no dia da entrevista, eu preciso, obviamente, fazer o quê? Reforçar o meu marketing pessoal. Ou seja, os meus pontos positivos, as minhas habilidades, as minhas competências, certo? Então, basicamente é isso. E agora temos o capítulo 12, que é o último capítulo, tá? Que é o capítulo de técnicas de questionamento. Sobre esse capítulo, nós temos lá indicadores de aprovação e indicadores de reprovação dos candidatos às vagas de emprego. Então, diante dos indicadores que são apresentados lá no capítulo de vocês, quais vocês possuem para ser aprovado em uma entrevista de emprego? E aí, olhem, verifiquem quais são esses indicadores e sinalizem quais são os que vocês acreditam possuir para serem aprovados em uma entrevista de emprego. Eu vou só citar alguns aqui para vocês, né?
Quais são os indicadores de aprovação? Demonstrou reais e comprovar as qualificações para a vaga de emprego, demonstrou ser uma pessoa positiva, foi pontual nas entrevistas, mostrou-se aberto, disponível, interessado, teve um comportamento ético. São indicadores de aprovação. Indicadores de reprovação, tá? Falou mal do empregador anterior, tá? Não demonstrou interesse pela empresa, pela vaga, não foi ético, tá? Porque falou mal das pessoas, tentou manipular, tentou mentir na entrevista. Então, isso são indicadores de reprovação, tá? Mostrou-se estar desinformado ou até desinteressado. Isso também é indicador de reprovação. Então, gente, basicamente são esses os assuntos, né? E, digamos assim, o que eu vou cobrar, tá? Todas as perguntas que eu fiz aqui para vocês nessa revisão e que também é o exercício da semana de vocês, são perguntas que vão aparecer no simulário de vocês na próxima semana. Claro que de uma outra forma, mas em termos de conteúdo, né, de resposta, é basicamente essa revisão que vocês vão fazer, tá? Então, oriento a vocês a verem o vídeo novamente depois, tá? Fazer essa revisão lá pelo link, fazer o exercício mesmo da semana, porque vocês vão treinando, tá? Para que vocês possam caprichar lá no simulado e eu só receber, ó, 10, 10, 10, 10 de vocês, tá? Dúvidas, galera? Nenhuma. Tá tudo tranquilo mesmo? Pra mim tá. Ok. Então, caprichem nos estudos de vocês. Tenham uma boa semana, bons estudos. Próximo encontro, às 3h é o nosso simulado. Não esqueçam, tá? E ver se não se atrase de novo, viu? Quem se atrasar? A vossa pessoa se atrasou hoje. Acha que eu não estava olhando o horário, não? Mas eu me atrasei porque eu estava em uma outra turma. Desculpe, querido. Não se organizou direito, tá vendo? Ai, ai. Gente, obrigada.